Irmãos, para o momento de pregação da palavra de Deus, convido todos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, que será o texto de exposição nesta oportunidade. Diz a inerrante palavra de Deus: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, é um momento, ó Deus, em que Tu te levantas e fala com o Teu povo por meio, ó Deus, de um vaso, de um caco de barro, um imperfeito que fala do que é perfeito. E mais uma vez Te oramos, ó Deus, rogando que Teu Espírito esteja conosco, sobre nós, para que venhamos a proferir, Senhor, de forma fiel, a mensagem contida, Senhor, nesse texto, mensagem que ensina a Tua igreja, Senhor, ensina o Teu povo a como proceder corretamente, como agir da forma correta, ó Deus, e já Te louvamos e Te bendizemos pela Tua palavra preservada por nós durante todos esses anos, ó Deus, durante todos esses séculos, e agora disponível, e temos aqui, ó Deus, a oportunidade e o privilégio de expô-la, ó Deus, com toda a liberdade. Por isso, ó Senhor, seja conosco, que o Teu Espírito esteja nos dirigindo em tudo, ó Deus, como também Teu Espírito esteja agindo, ó Deus, em todos os ouvintes, naqueles que nesse momento ouvem a Tua palavra, que seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título do nosso sermão é Como o empregado cristão procede corretamente. Os irmãos estão vendo que a temática, ela continua o proceder correto. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela dirige todas as áreas da vida do cristão. Não tem nenhum âmbito, nenhuma perspectiva diferente que a palavra de Deus não dirija, não dê a orientação, não diga por onde ir, por onde andar, por onde caminhar. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como um empregado cristão procede corretamente? Imagine, irmãos, um profissional que trabalha numa empresa conceituada, uma empresa respeitada, reconhecida. Ela é reconhecida pela sua seriedade, pela sua eficiência. E durante o expediente, esse profissional veste o uniforme da empresa, bota a camisa, bota o crachá, coloca todos os seus paramentos. Todos sabem a quem ele representa, é aquela empresa, ele está completamente identificado. Quando ele vai executar o seu trabalho, busca cumprir com suas responsabilidades, cumprir com a missão que a empresa tem. Hoje em dia, nós entramos nas empresas, tem a visão da empresa, a missão da empresa. Então, quando ele entra ali naquele ambiente, naquele setor, quando ele coloca seu uniforme, quando ele se paramenta, ele adentra naquela atmosfera, naquele universo, e vai cumprir com o seu papel, com a sua função, com as suas responsabilidades. Mas ao terminar o expediente, ao sair da empresa, quando ele tira o uniforme no caminho de casa, ele passa a agir completamente diferente, de maneira oposta aos valores da instituição que ele representa. Encontra os conhecidos e começa a falar mal da empresa. As pessoas perguntam: fulano, terminou o trabalho, está indo para casa, como foi o trabalho? Rapaz, que empresa terrível. E começa a falar mal da empresa, dos defeitos, dos problemas que lá se encontra. Da empresa, uma pessoa educada, mas quando está na rua, começa a falar de maneira mal educada, com palavras que não cabem, que não condizem com a sua postura dentro da empresa. Tem uma postura desonesta. Se o conhecido dele naquela hora perguntasse:
Mas rapaz, você não trabalha nessa empresa? E ele respondeu, sim, trabalho, mas agora acabou o expediente. Uma coisa eu lá na empresa, outra coisa eu fora da empresa. Essa atitude, irmão, seria no mínimo estranha, né? Absurda para muitos. Por quê? Porque ninguém deixa de representar a empresa apenas porque saiu do seu horário de trabalho. O nome da instituição continua ligado ao funcionário. Nesse trecho da primeira carta a Timóteo, Paulo está tratando também de trabalho. O tema é trabalho, mas é o trabalho num contexto social bem diferente do nosso, que é o contexto da escravidão. No Império Romano, à época do apóstolo Paulo, calcula-se que mais de 30% da população era escrava. Então, se faz um cálculo que em torno de 60 milhões de escravos existiam no Império Romano naquela época. Havia escravos com vários níveis de cultura, porque eles poderiam ter sido feitos escravos por serem prisioneiros de guerra, pelo rapto, né? O comércio de escravos, ou por causa de dívidas. E naquela época, irmão, não havia qualquer tipo de proteção aos escravos. As leis romanas permitiam que os donos, né, os senhores dos escravos, podiam até crucificá-los. Eles julgavam o mal feito, o crime, e poderiam até matar. Os escravos ficavam à mercê dos seus senhores. A única restrição que se tinha era a pressão social, dizem os comentaristas. O povo é que fazia pressão, as outras pessoas, os conhecidos, dizia, como você procede desse jeito, com tanta crueldade? Isso é que restringia mais a ação, mas não haviam leis que protegiam os escravos. Com esse tipo de tratamento, irmãos, era muito comum a revolta dos escravos contra seus senhores. Por causa dos maus tratos, dos trabalhos extenuantes, forçados, como animais de carga, não é? Até mesmo tratamentos piores. Nós víamos, né, nos livros e até nas produções cinematográficas, no geral, esses escravos não produziam bem, não davam a produção que era devida. Alguns trabalhavam com preguiça, falavam mal do seu senhor, e não dificilmente muitos incitavam os outros à rebelião por causa desse tipo de tratamento. É verdade que alguns conseguiam conquistar sua liberdade, compravam a liberdade ou então adquiriam, por causa de alguns senhores que tinham um trato mais adequado com eles, mas isso, irmãos, não era o comum, né? Isso não acontecia em grande escala, era em pequena escala. Mas a questão é, e quando algum escravo era alcançado pelo Evangelho? Como era o seu procedimento? Como deveria se relacionar com o seu patrão? Paulo, irmãos, vai dar instruções para esses irmãos, tanto para os que tinham patrões ou senhores ímpios, quanto crentes. E, irmãos, já adiantando, a orientação era uma só: trabalhem de forma exemplar. Façam o melhor que vocês puderem na condição em que vocês estão. Agora, atentem bem. Nesse texto, Paulo não está discutindo a legitimidade da instituição da escravidão, mas ele está regulamentando o comportamento cristão dentro de uma ordem social existente, mostrando como o Evangelho deve ser vivido, mesmo em condições extremamente difíceis como essa. O foco do texto não está o foco do texto está, qual o testemunho do servo cristão? Que testemunho ele está dando? Independente de quem era o seu senhor, de quem era o seu patrão. Então a pergunta não é, o patrão é justo, é injusto, o patrão é bom, é cruel, esse trabalho é digno, é indigno, é correto, é certo, mas é como o crente deve proceder para glorificar a Deus na posição em que Deus soberanamente o colocou. Abri um parênteses e ver os irmãos a correlação que tem com o estudo do 10º mandamento que acabamos de fazer. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, ele disse o seguinte: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em quem foi chamado. 1 Coríntios 7, 24. Por isso, irmãos, vamos extrair do texto lições que mostram como um empregado cristão pode ou deve proceder corretamente.
E, em primeiro lugar, veremos como o empregado cristão deve proceder quando o seu patrão é ímpio, quando o seu senhor é ímpio, quando o seu senhor não teme a Deus. Como ele deve agir? Olha o versículo 1. A resposta é honrando o patrão, honrando o seu patrão ímpio. Versículo 1: todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Dignos de toda a honra. Irmãos, para a gente entender melhor aqui, de fato, a nossa tradução diz servo. No original, essa palavra, irmãos, é doulos, significa escravo. Paulo está se dirigindo a escravos reais. Não está falando de empregados, de simplesmente um servo empregado, não. Ele está falando de escravos mesmo. Sabe por quê, irmãos? Paulo deseja transformar escravos em servos amados. E é isto que o Evangelho produz. Um coração transformado faz com que uma pessoa tome atitudes que independem da sua condição social, da hierarquia em que ele ocupa na sociedade, na empresa. E lembre-se, o poder do Senhor sobre o escravo naquela época era total. Era equivalente ao que ele tinha sobre seus animais, como um boi e como um jumento. Por isso que Paulo usa a expressão debaixo do jugo. Debaixo do jugo é literalmente do trabalho pesado. Aqueles que estão debaixo, que estão em submissão a outra autoridade, em circunstâncias muito difíceis. Paulo descreve não só um emprego, mas uma posição de desigualdade e obrigação. Na igreja de Éfeso, muitos servos recém-salvos podem ter sido tentados a relativizar a sua obediência por conta da sua nova liberdade em Cristo. Como se faz hoje em dia com um entendimento errado da palavra de Deus? Nós somos livres agora, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Entendimento errado, irmãos, da palavra de Deus. Vai desprezar a lei? Nós vemos que não, né? De forma alguma. Olha, irmãos, alguns falsos mestres sugeriam uma liberdade para esses servos agora recém-convertidos que dissolvia as relações sociais ordenadas. Mas Paulo está aqui corrigindo esse erro. E eu quero chamar a atenção para os irmãos que dá para fazer uma associação, irmãos, direta desta orientação de falsos mestres daquela época com a quebra da ordem social, a revolução, a rebeldia, a falta de respeito, a quebra de paradigmas tão característicos de determinadas linhas de pensamento ideológico dos nossos dias. Pode ver, é a mesma concepção, é a mesma ideia. Essas linhas de pensamento colocam as pessoas umas contra as outras. O empregado contra o patrão, a mulher contra o homem, o negro contra o branco, o pobre contra o rico, os filhos contra os pais. É o mesmo pensamento, irmãos. Alguns desses irmãos usavam de sua liberdade em Cristo para desobedecer e às vezes até afrontar seus senhores. Isso era um mau testemunho. Estava criando um obstáculo para o avanço da fé. A orientação apostólica, irmãos, é bem contrária a tudo isso. Aí você pode perguntar, mas isso é inaceitável, a escravidão é inaceitável. Sim, de fato é. Mas veja, irmãos, Paulo não incita a rebelião, não está incitando a rebelião, a insatisfação com a condição social, mesmo que a escravidão seja abominável. A escravidão é absolutamente abominável, é contra a lei de Deus. Por isso, tem pessoas que leem essa passagem aqui, e até a carta de Paulo a Filemon, e querem contextualizar. Irmãos, preste bem atenção nisso. Isso é uma fórmula aqui, irmãos, são princípios que nós não só devemos, não podemos, mas devemos aplicar nos nossos dias. Aqui a fé cristã não atacou frontalmente a escravidão. Mas vejam, o Evangelho minou a escravidão. De que maneira? Ao ensinar que os próprios mercadores de escravos estavam quebrando a lei de Deus. Paulo diz isso nessa carta, logo no início. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 1.
versículo 10, quando Paulo está tratando sobre a lei. Vou ler a partir do versículo 8 para entendermos melhor. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Raptores de homens, irmãos. Aqueles que fazem das pessoas escravos. Então o Evangelho mostra aos mercadores de escravos que eles estão quebrando a lei de Deus. E aos olhos de Deus, tanto os senhores como os escravos têm o mesmo valor, porque Deus não faz acepção de pessoas, Efésios 6:9. Mas e aí? O que aconteceu? Como se entende? Como se faz a leitura correta? Pela lei e pelo Evangelho, a escravidão foi combatida, sem criar uma rebelião social insustentável, sem colocar uns contra os outros. A escravidão foi abolida. A perspectiva correta, por meio da perspectiva correta, vem a libertação política, a justiça social. Alguns, a história mostra que de fato se rebelaram, pegaram em armas. Vieram, irmãos, as guerras civis, que é a coisa mais terrível, a guerra civil. É terrível a guerra civil. Se tivessem seguido o Evangelho, a lei e o Evangelho, isso não tinha acontecido. Era só observar. Deus tem suas diretrizes. Como fazer? Olha aí Paulo dizendo, irmãos, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. É assim que vai conseguir? Parece uma contradição, né? Mas não é, irmãos. Não é. Paulo diz aos escravos, veja, irmãos, aos escravos, seus senhores estão dignos de honra. O que isso quer dizer? Vocês têm que obedecê-los. Vocês têm que, escravos, têm que respeitá-los. Vocês têm que trabalhar de forma diligente. Nós vimos, irmãos, no estudo, José, lá no Egito, ele foi o quê? Escravo. Ele agiu dessa maneira, trabalhou de forma diligente, honrou o seu senhor, honrou, não foi? O que aconteceu? Deus o libertou da escravidão. Deus o colocou como governador. Ele não se rebelou não contra Potifar. Nem se rebelou contra Deus. Nem se rebelou contra Deus. Observem, meus irmãos, a conversão de um servo ao cristianismo não muda sua posição social. Ele precisa considerar seu senhor, respeitá-lo, mesmo que seja um ímpio. É contraditório. Paulo está dizendo, por ele ser seu senhor, ele é digno de seu respeito, mesmo que ele seja ímpio, mesmo que ele esteja ali maltratando. Maltratando, você tem que respeitá-lo. A honra que a palavra de Deus coloca aqui não depende do caráter do mestre, mas é uma ordem estabelecida por Deus. E essa ordem chama o crente a obedecer à autoridade humana. Entenda, lógico que quando a autoridade humana não manda você fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, evidentemente. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Só quem faz isso, irmãos, é o cristão verdadeiro. Comentando esse trecho, Calvino diz assim: ninguém rende, nem a um príncipe, nem a um senhor, o que lhes deve, a menos que, olhando para a eminência a Deus, porque Deus os elevou. Foi Deus quem os colocou ali. Então, quando se olha para isso, você honra, você se sujeita. Pois, por mais indignos disso que eles possam ser, ainda assim, a própria autoridade que Deus lhe concede sempre lhes dá o direito à honra. Meus irmãos, é o efeito da graça. Isso é o efeito da graça agindo de dentro para fora. Essa é a receita. Esse é um método divino ordinário. E qual é a razão? Qual é o motivo para isso? Por que fazer isso? Olha a parte final do versículo 1. Veja aí na sua Bíblia. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A razão sempre está centrada em Deus e nunca no homem. A razão sempre é teocêntrica e não antropocêntrica. A razão não é sociológica.
A razão não é antropológica, a razão não é psicológica, é teocêntrica, é Deus. Ele está dizendo aqui. Agora eu vou abrir mais um parênteses. Será que Deus não estava vendo, irmãos, o sofrimento? Será que Deus é insensível para ver o sofrimento e guiar Paulo para dar essa orientação? Não, irmão, Deus não é insensível, não. Mas você precisa crer que aquilo que Deus diz, aquilo que Deus lhe orienta é o melhor para a sua vida. É o melhor que você tem que seguir. Não siga sua mente, seu pensamento, não siga outros, não siga algumas outras concepções e pensamentos, por mais lógicos que pareçam ser. Confie no Senhor, confie na palavra de Deus. Veja, Paulo liga a conduta do servo à reputação do evangelho. E ele diz: quando você honra seu patrão, a doutrina não vai ser blasfemada. John Gill ressalta que essa honra preserva a boa reputação do cristianismo diante daqueles que observam de fora. Veja, se um servo age com desrespeito, com rebeldia para com o seu senhor, para com o senhor incrédulo, isso leva o Senhor a pensar: que religião é essa? Que incentiva a desordem? Que incentiva a desobediência? Mais uma vez eu lembro, Pedro deixou muito claro, quando Pedro desobedeceu à autoridade, ele deixou muito claro: ele disse: não, eu estou desobedecendo a você, porque importa mais obedecer a Deus, viu? Mas Pedro não desrespeitou as autoridades constituídas, desrespeitou? Mais uma vez lembro a vocês um episódio com o apóstolo Paulo, que ele levou uma bofetada a mando de um sumo sacerdote, e ele chamou o sumo sacerdote de parede esbranquiçada, mas não sabia que ele era sumo sacerdote. Quando disseram para ele, ele disse: me desculpe, eu não sabia. Veja a postura. Paulo estava sendo injustiçado ali, irmãos, e ainda apanhou, mas respeitou. Então o ímpio pode perguntar: que religião é essa? Que incita a desobediência, a desordem, o desrespeito? A obediência, irmãos, na esfera do trabalho, não é só uma questão pragmática, social, trabalhista, não. É uma aplicação do chamado cristão à santidade diante de um mundo desse, perverso, ruim, mau. Agora pense comigo, irmãos, se no contexto da escravidão, essa deveria ser a postura do crente, onde o servo não tinha direito a nada e sofria todo tipo de injustiça, quanto mais deve ser os padrões, como deve ser o nosso agir no dia de hoje para com o patrão ímpio? A gente pode comparar os nossos direitos nos dias de hoje aos direitos dos escravos? Não, né? Porque ele nem direito tinha. Mas a orientação é para nós. Por que essa orientação é para nós, pastor? Não está restrita só a esse conceito, a esse contexto social, está não. Olha o final do versículo 2 aí, o que aqui Paulo diz a Timóteo. O que é que ele diz a Timóteo no final do versículo 2? Ensina e recomenda estas coisas. Para que essa carta foi escrita? Para a gente saber como proceder. Nosso local de trabalho, irmãos, é um campo missionário silencioso. Antes dos nossos colegas ouvirem o evangelho das nossas bocas, elas estão lendo as páginas da nossa vida por meio do trabalho que a gente está realizando. Ela já está lendo. O desempenho do crente no emprego fala antes de suas palavras. Honrar um patrão injusto, entenda, você vai dizer: se eu honrar ele, eu não estou sendo conivente com o pecado dele? Não, você não está compactuando com o pecado dele, não. Você está confiando na justiça soberana de Deus. Deus vai fazer justiça, não é você que vai fazer justiça, não. Trabalhar bem abre as portas para uma abordagem do evangelho. Trabalhar mal fecha as portas. Os senhores não vão querer ouvir. Como um empregado, irmãos, deve proceder quando ele tem um patrão ímpio? Honrar. Mas Paulo traz uma segunda lição para a gente. Versículo 2. Como o cristão procede corretamente quando o patrão é crente. Qual é a segunda lição? Quando o patrão é crente, ele serve melhor o patrão crente. Mas lembre-se, ele não deixou de ser escravo não, viu? Ele continua sendo escravo. É para ele servir o patrão ímpio, e sendo o patrão crente, agora eu vou relaxar. Não, você vai trabalhar melhor. Vamos ler o versículo 2? Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais.
Então você tem que servir melhor ainda a ele. Olha, irmãos, está vendo a visão espiritual correta? A visão espiritual correta, ela transcende as questões sociais. Hoje em dia, irmãos, o que está em voga, assim, o que o pessoal fala, é o social. O social é que está tomando conta das coisas. Não é à toa que a corrente filosófica que mais influencia nos nossos dias, hoje, principalmente no nosso país, é o socialismo. E junto dele vem o comunismo satânico. Todos os dois são satânicos, viu? Mas não é, irmãos, o social, de forma alguma. O que nos conduz, o que nos dirige, é a palavra de Deus, é o espiritual. O que é que Paulo está preocupado? Um escravo crente, tendo um senhor também crente, ele poderia pensar: não é possível que meu senhor, sendo um cristão verdadeiro, vai me manter como escravo. Não é possível. Isso, irmão, só ele em pensar desse jeito já vai direcionar o seu agir no trabalho. Já vai mudar a sua postura em relação ao patrão, o senhor. Ele vai se achar mais digno de honra. Vai querer um tratamento diferenciado, tratamento especial, porque eu sou crente, ele é crente também. E caso essa postura do patrão não seja confirmada, o servo cristão, o escravo, pode até contestar a conversão. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Que religião é essa que mantém um irmão em Cristo como servo? A gente poderia até dizer que isso é uma reação normal, esperada da natureza humana. Nós sempre queremos mais atenção, mais privilégios. Mas graças a Deus, irmãos, pelo Evangelho que vai corrigindo isso, mesmo que isso não seja agradável. Evidentemente, eu imagino que os irmãos estão se posicionando, estão tendo empatia agora para com um escravo. E devem ter. Agora atentem, irmãos, para a visão espiritual, para a perspectiva espiritual. Sabe por quê? Porque a igualdade espiritual entre crente, entre um servo crente e um patrão crente, não elimina a diferença de funções que existe no âmbito da relação trabalhista. Na igreja eles são todos iguais. Diante de Deus eles têm todos a mesma dignidade. Deus não vai tratar de forma diferente o patrão, o empregado, o servo e seu senhor. Só que Paulo está dizendo, olha, a comunhão em Cristo não anula a ordem social presente. Demonstre um caráter cristão elevado no contexto dessa relação. Mas e essa situação, Paulo? Dê exemplo. Confie no Senhor. Deus vai fazer justiça. Não está errado, pela lei de Deus está errado. O rapto é errado, a escravidão é errado, a exploração é errada. Tudo isso está errado. Agora, eu quero que os irmãos pensem, que resultado esse tipo de pensamento não vai provocar na sociedade? Que benefícios ela não vai trazer? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso lá na frente. Uma revolta, irmãos, uma posição de rebeldia, poderia gerar problemas, como geraram problemas graves, já disse para os irmãos. E entre irmãos, mais ainda. Uma postura dessa, que o servo cristão vai tomar para com o seu patrão, sendo cristão também, nessa perspectiva, querendo a libertação, querendo um tratamento diferenciado, poderia gerar desprezo dele para com o seu mestre, para com o seu senhor. Então, o servo cristão pode ser tentado a tomar atitudes de familiaridade excessiva, de aproximação excessiva. Não, há uma diferença. Há uma diferença social. Há uma diferença na relação de trabalho. São irmãos em Cristo, mas um é patrão, o outro é empregado. Um é senhor, o outro é servo. E Paulo está dizendo, não despreze seu senhor, por ser seu irmão na fé. Essas orientações bíblicas eu sei que contrariam o senso comum. O que Paulo está dizendo, os escravos crentes deveriam estar mais dispostos a se sujeitarem a mestres crentes, a senhores crentes, porque reconhecem eles como filhos de Deus, eles estão ligados pelo amor fraterno, são participantes da mesma graça. O Evangelho está aqui nos levando a olhar na perspectiva correta. Infelizmente, muitos continuam neste erro. Pense agora comigo. Se coloque na posição do escravo crente, com o patrão também crente.
Não seria um privilégio para ele naquela época? Não seria um privilégio não, irmãos. Trabalhar com alguém que se submete à lei de Deus, tem os mesmos objetivos espirituais, lutam pelo reino. Contribuir, irmãos, com um senhor crente, na visão espiritual, é contribuir para o reino. Porque o bem dele, a prosperidade dele, sempre o bem de um crente, a prosperidade de um crente, sempre é revertida para o reino de Deus. Porque o crente entende disso, que ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós nem estamos levando em consideração o trato, né? O trato. Porque não podemos conceber um senhor cristão tratando um servo cristão, ou mesmo um servo ímpio, da mesma forma que um senhor ímpio o trata. Não podemos conceber isso. A violência, o desrespeito, a falta de dignidade no trato, certamente não fariam parte dessa rotina. Então Paulo diz, sirvam a eles ainda melhor. Seu serviço tem que ser um serviço de qualidade, movido por amor, por reverência a Cristo, a seu irmão. Você deve ter uma disposição de cooperação. Você deve responder de forma obediente à graça de Deus, que uniu vocês dois. Lembremos, o senhor ímpio tratava o servo como um animal, como um objeto. Nem o considerava como um verdadeiramente humano, uma pessoa humana. O servo, por conta disso, revoltado, trabalhava mal, atrasava o serviço, não produzia como deveria, desrespeitava o padrão, muitos roubavam. Lembra quando Paulo escreveu a Filemon, disse, se falta alguma coisa, se Onésimo naquela época roubou, por quê? Porque era comum o escravo roubar o patrão. Põe na minha conta, Paulo não diz isso? Ele agora é crente, mas se ele roubou antes, se você identificou algum furto, se houve algum problema, não sei se Onésimo também deve ter falado para Paulo, né, depois da conversão. Era comum acontecer isso. Agora, isso era comum. Mas pense os irmãos, depois do Evangelho, você vê um servo, um escravo, produzindo como nunca. Um escravo cumprindo com suas obrigações, não murmurando, não reclamando, não roubando, começando a manifestar respeito para com seus senhores. Um respeito às vezes maior que nem os filhos dos senhores tinham para com o pai. Imagine um senhor crente passando a tratar seus servos com dignidade, não usando mais de violência, não punindo de forma excessiva, não sendo injusto, cumprimentando os escravos. Já imaginou isso, irmãos? O Senhor, agora crente, né, olhando para a palavra de Deus, isso começa a mudar, irmãos. Só que essa mudança, entenda, essa mudança não é de uma hora para outra. Nem nas nossas vidas, irmãos, quando a gente conhece o Evangelho, a palavra de Deus, tem muita coisa que não muda de uma hora para outra. Tem um certo período. Mas imagine isso acontecendo naquela época na sociedade. Imagine o impacto disso aos olhos das pessoas. Foi o que aconteceu com esse servo. O pessoal ia perguntar, tu fizeste o que com ele? Perguntar ao seu senhor, né? Seu patrão, o que foi que tu fizeste com ele? Rapaz, está espalhando a notícia. Esse cara está trabalhando demais. O que foi? Ele disse, rapaz, eu não fiz nada não. Agora, o que eu soube foi que ele agora é crente. Já imaginou o impacto disso, irmãos, na sociedade? É de dentro para fora, irmãos. Não é de fora para dentro. Era isso que Paulo está querendo, estava mostrando a Timóteo, mostrando àqueles irmãos, que muitos deles se converteram e eram escravos. E agora? Paulo dizia, é assim que vocês têm que proceder. Os senhores, os patrões, eram maus, se converteram ao Evangelho. E agora? Olha, está a tratar seus servos. Mas Paulo, escravo é gente. É gente. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Aí ele olha na Bíblia, né? Rapaz, é mesmo. Estou fazendo errado demais. Pedir a Deus misericórdia, perdão, pelo aquilo que tinha feito no passado, começa a tratar direito. Como é que eu vou fazer agora? Aí vai aprender na palavra de Deus, né, irmãos? Como fazer. Rapaz, vou ter que rever tudo, né? Tudo, você tem que rever tudo. Você está sendo guiado agora pela palavra de Deus, não está sendo guiado pela ordem social, pela concepção do trabalho daquela época, não. Era assim que ia acontecer a revolução, e é assim que a revolução acontece.
Paulo orientando os servos, Paulo orientando os senhores, o evangelho promovendo a verdadeira revolução. A revolução que o pessoal faz aí, irmãos, olha, os irmãos veem os exemplos, os símbolos, as figuras. Normalmente, qual é o símbolo da revolução? É uma mão com o punho fechado assim, né? Isso aqui é o que, irmãos? É luta. A linguagem do pessoal é luta, só luta. É símbolo com armas, né? Com foice. Olha como é a luta. A luta começa dentro, com as concepções, com os conceitos. Vai irradiando. Eu sei que você vai dizer, muitos iriam repudiar isso aí. Já imaginou os outros senhores, donos de escravo, vendo um senhor crente tratando os escravos daquele jeito? Ia ter represália, não ia ter? Ia ter, como teve no passado, muitos. Mas é assim que se reagem, né? Até alguns crentes iriam ver outros que entenderam mais da palavra de Deus, agindo desse jeito, tratando bem o patrão. Disse, rapaz, tu está tratando bem aquele cabra, um ímpio daquele jeito. Eu disse, rapaz, é a palavra de Deus, olha. Timóteo foi lá e ensinou a gente na igreja, lá em Éfeso, que era para ser assim. Aí o outro olha e diz, estou errado, vou fazer, vou confiar no Senhor. Isso vai garantir minha liberdade? Timóteo não disse que não. Paulo também disse a Timóteo que ia garantir a liberdade deles. Disse, não, mas isso é a vontade de Deus. É assim que a gente vai honrar o evangelho. Se a gente fizer diferente, a religião da gente é vã. Serve para quê? Se a gente está agindo igual aos ímpios. E aí, o futuro da gente? Vamos confiar em Deus. O futuro a Deus pertence, amanhã pertence a Deus. Isso, irmãos, abria portas para pregar o evangelho, agindo de forma rebelde. Abria ou fechava portas? Sempre fecha. Provérbios diz, a palavra mansa desvia o furor. Se alguém vem brabo com você, fique mais brabo ainda. É assim que a Bíblia diz? Não. Fale manso. Se alguém pedir que você ande obrigar você a andar 1 milha, vou andar 2. É o contrário, irmãos. A gente precisa entender que a concepção da palavra de Deus bíblica é o inverso, que o mundo prega, que o mundo ensina. Paulo está mostrando isso. A integridade como testemunho. Um testemunho. Quando um servo crente serve um mestre crente, ele tem que refletir a harmonia do corpo de Cristo, demonstrar que a fé produz diligência, respeito, amor. Isso vai fortalecer a comunidade cristã, a reputação da igreja. O pessoal vai dizer, olha, ele é escravo, olha, ele é o servo. Na igreja está tudo igual. Olha como eles são iguais na igreja. Mas quando vai trabalhar, não, rapaz, esse escravo, ele respeita o patrão dele. Ele respeita, com o maior respeito. Irmãos, o Evangelho nos ensina que a igualdade espiritual não anula as diferenças sociais nem a responsabilidade profissional, que o crente precisa ser um funcionário exemplar. É isso que ele precisa ser. E trabalhar bem para um irmão é uma forma prática de amar o próximo. Essas relações de trabalho entre crentes devem fortalecer a igreja e não escandalizar. Concluindo, aquela partezinha final que mostrei aos irmãos do versículo 2, ensina e recomenda estas coisas. Essa doutrina não é secundária, essa doutrina não é somente para aquela época, esse ensinamento não é só para aquele contexto, é para a nossa vida e é essencial. Não estava, nem está presa àquele contexto econômico, trabalhista da época do Império Romano, nem às circunstâncias do trabalho escravo. Você pode dizer, não, isso aí está certo, a instrução está correta, mas só serve para aquela condição. A época que a pessoa é escravo e na época que tinha os senhores. Hoje em dia é diferente. Quem deve reger nossas relações de trabalho é a CLT, é a 8.112, de forma nenhuma. A nossa lei maior é a palavra de Deus, a nossa Constituição é a palavra de Deus, ela está acima das relações, acima. Esse princípio, inclusive, se estende a todas as áreas da vida e a todas as relações, filhos e pais, membros e líderes, cidadãos e autoridades.
Desonrar autoridades legítimas é desonrar o próprio Deus que as instituiu. Quinto mandamento. O cristão deve lembrar que acima de qualquer patrão humano há um Senhor soberano. Trabalhar bem com integridade é servir a Cristo, irmãos. Servir a Cristo. Só dessa forma o nome de Deus é glorificado. A doutrina é adornada e o evangelho é confirmado pela vida. Eu quero concluir, irmãos, com um versículo, peço que os irmãos abram aí em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Diz a palavra de Deus: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso aqui, irmãos, deve guiar a nossa conduta. Que assim seja o nosso proceder, que assim seja o nosso agir, com as nossas responsabilidades para com as autoridades, os irmãos que são empregados para com a honra devida, seja para com o seu patrão ímpio, e trabalhar ainda melhor se o seu patrão for um crente. Amém.